Ora bem, hoje viemos mais uma vez, a rádio vai ao exterior e neste caso viemos à sede do Grupo Tecnorem, a empresa-mãe deste grupo que é composto já por 12 empresas e está entre as 50 maiores em termos de volume de negócios e as 5 maiores empregadoras desta região. O engenheiro Carlos Batista, que no Natal nos disse que é seu objetivo ser um dos maiores grupos do país. Nós hoje viemos ter aqui com o engenheiro Carlos Batista, com a engenheira Isabel Batista, um casal simpático que nós habituámos a ver também em muitos eventos. Não estamos a falar só de negócios, estamos a falar também da vida social, do associativismo. É muito hábito vermos estas duas pessoas, sempre com um sorriso, sempre bem dispostas. Olá, engenheiro, como está? Bom dia, bom dia. Estamos bem, muito obrigado. Disponha. Está sempre bem disposto? Faço por isso. Olha, nós viemos de manhã, esta conversa depois vai passar à tarde, mas nós viemos de manhã. Como é que é o seu acordar? O meu acordar é um acordar como toda a gente acorda, não é? Portanto, é levantar-me de manhã e, portanto, proceder à minha higiene pessoal e despachar-me para vir para o trabalho. Mas acorda bem disposto ou mal disposto? Normalmente acordo bem disposto, não é? Por vezes precisava de ficar mais um bocadinho na cama. Isso toda a gente, engenheira Isabel, eu não sei se eu via assim fazer um gesto que não era bem assim. Não, ele acorda sempre bem disposto, ele prima para boa disposição, né? Para ele nunca nada é problema, é uma vantagem que eu já não sou tanto assim, às vezes tenho momentos em que ou vou mais abaixo ou mais preocupada. Ele mesmo que é muito raro vê-lo em baixo de forma, só se estiver mesmo doente ou também felizmente não tem assim muito doenças, mas também quando está doente, ainda há dias eu estava a dizer, tu que vós homens quando estão doentes são muito chatos, porque querem mesmo ficar e ninguém lhe pode dizer nada, mas pronto, mas é raro, é muito raro. Não aguentam muito, é verdade, e são muito piegas, portanto faz parte da maioria dos homens, muito piegas enquanto estão doentes, é muito. É relativo. O importante é manter a moral e se nós próprios não tivermos esse incentivo de manter a boa disposição em moral, como vamos estar com muita gente e com muitos colaboradores durante o dia, temos que ser os principais animadores para que eles também se sintam bem, não é? Sem dúvida, já vamos falar dessa parte, mas queria perceber também com a engenheira Isabel o seu acordar, o seu amanhecer, os seus primeiros minutos e horas do dia, como é que são passadas? Portanto, tal como o marido disse, normalmente o despertador está sempre do meu lado, portanto o despertador toca, normalmente temos a preocupação de marcar a tempo de nos despacharmos para vir. Às vezes lá ficamos mais um bocadinho ou isso, mas pronto, é levantar, é tomar a medicação que às vezes é necessária tomar logo de manhã, fazer a higiene pessoal e vir trabalhar. O pequeno almoço é tomado em conjunto? Normalmente é. E em casa? Às vezes em casa, outras vezes aqui na GT. É conforme a gente tem mais pressa ou menos pressa e as coisas estão mais a jeito, normalmente. Depois vem para aqui, como estava a dizer o engenheiro, é muito importante transmitir esta confiança. Qual é que é a base do sucesso para já ter imensos colaboradores e tem que proporcionar um bom ambiente de trabalho? Penso que é uma das vossas preocupações. Claro. É importante chegar ao pé das pessoas e se nós não transmitirmos, portanto, toda uma boa disposição no sentido de criar um bom ambiente de trabalho, também não estamos a colaborar para que esse ambiente possa existir, não é? E é isso que se pretende, não é? Também não andamos a contar anedotas a toda a gente logo de manhã, como é evidente, mas mantém-se um respeito entre as pessoas, mas um bom ambiente, com perspectivas positivas, estar em cima dos acontecimentos, transmitir boa disposição, com algum caráter de trabalho, de uma persistência para resolver os problemas, portanto, uma boa disposição profissional, portanto, de trabalho. Com certeza.
Engenheiro, vamos saber um bocadinho dos vossos percursos, porque a engenheira Isabel Batista agora está aqui, mas durante muitos anos contatámos também e lidámos com a senhora engenheira como diretora do agrupamento de escolas de Orém, por exemplo, que foi o último cargo que teve antes de vir para aqui. Qual é que foi o seu percurso? Eu tirei Engenharia Eletrotécnica, portanto, acabei na década de 80, no início de 80, portanto, 70 e tal, fins de 79, 80. Engenheiro, na altura não era muito normal uma rapariga ir para esse curso, como é que isto acontece? Olha, se quer que lhe diga, às vezes dizem-me que os miúdos hoje em dia também não sabem o que é que hão de escolher. E eu realmente também na altura não sei porque é que fui para a engenharia. Gostava muito de matemática, gostava muito das ciências físico-químicas, gostava muito dessa área, mas a matemática era uma coisa que me seduzia. Podia ter ido para a matemática, podia ter ido para outra coisa qualquer, mas realmente sei que o meu pai gostava muito que eu fosse para a farmácia. Não fui para a farmácia, foi a minha filha, também não sei. Mas pronto, acabou por ir a minha filha para ciências farmacêuticas e eu acabei por ir para uma área que tem muita matemática, foi para a engenharia eletrotécnica. Fiz o meu percurso, entretanto casámos em 79, eu ainda não tinha concluído o curso, mas vim para Orém, ainda antes de casar estive em casa dos meus avós, porque a minha família é de cá, os meus pais, e vinha cá nas férias, porque eu morava em Almada. Viemos para cá, vim eu, porque meus pais não tinham cá a casa, e acabei por... acabou por surgir, não sei se foi através do marido que já namorava com ele, eu vim para aqui em 78, em agosto ou setembro de 78, e nós casámos em fevereiro de 79, e penso que nessa altura ele já tinha alguns contactos em Fátima e acabámos por ir pedir trabalho ao CEF. Já na altura existia o Centro de Estudos de Fátima, que não é o que é hoje, portanto era uma associação dos 4 seminários que se juntaram e constituíram o colégio, e falámos, penso que na altura foi com o Padre Pereira ou com o professor Lopes, e acabei portanto, quiseram que eu ficasse a trabalhar. Na altura fiquei com um horário não completo, penso eu. Fiquei a dar matemática, mas não dava só matemática, também cheguei a dar ciências da natureza, cheguei a dar desenho para os miúdos de 5º e 6º ano, e depois as coisas foram evoluindo, fiz estágio lá no colégio, tive lá 11 anos, ao fim de 11 anos acabei por concorrer aqui para Orém, só concorri para Orém, fui aqui colocada e fiz aqui mais 25 anos aqui na escola. Foi uma vida, não é? Foi 36 anos de trabalho, sim. E depois, muitos também à frente do agrupamento. Depois tinha estado em 92 a 94, primeiro 92 a 94 como presidente, na altura era presidente do Conselho Executivo, sim, da escola secundária. Depois tive mais 2 anos, até 96, como vice-presidente, tanto que na primeira vez era o professor Zé Fernandes que era o presidente, e depois trocámos. Portanto, eu fui presidente, ele meu vice-presidente, e depois ele foi para presidente e eu fiquei em vice-presidente. Depois saí, ele continuou, depois mais tarde, em 2007, portanto, houve a fusão, portanto, nós éramos só escola básica e secundária, houve a necessidade do reajustamento e de fazer agrupamentos onde eles não existiam, que no Conselho de Orém começaram, portanto não estava nada agrupado, só havia ali o ciclo que tinha já uma série de escolas do primeiro ciclo que estavam ligadas a eles, e nós acabámos foi feita assim uma reconversão, penso que também com o Ministério da Educação pelo meio, e criaram um agrupamento de escolas de Orém, que é um super agrupamento que apanha as escolas desde a Freixianda e vai até Fátima. Pronto, e foi nessa altura que eu fui então a liderar esse processo quando houve essa junção, e estive lá até 2013, estive lá 6 anos, depois acabei por reformar-me antecipadamente e vim para aqui trabalhar. Reformou-se antecipadamente já com o objetivo de vir, ou porque estava cansada do ensino, porque foram muitos anos? Porque o meu marido estava a precisar que viesse alguém para aqui também dar-lhe algum apoio, e eu também, há uma fase nas escolas em que
tudo o que se faz é menos aliciante do que dar aulas. As pessoas acabam por, estou a falar dos professores em geral, acabam por preencher papéis e a nossa vocação não é estar em contacto com os miúdos e dar aulas. E na direção acaba por ser também, era muita papelada, muito... portanto, acabámos por perder muito tempo com os problemas que também dizem parte da escola, mas que estão mais ligados até com o atender encarregados de educação e às vezes ter que os chamar e isso do que propriamente até portanto, às vezes até acabava por o dia-a-dia acabava por passar um bocadinho ao lado, porque passávamos muito tempo e isso, e depois havia muita mudança de legislação na década que eu tive. Portanto, estava sempre a mudar a legislação com muitas ideias novas, muitas experimentações e isso, portanto também para além de que apanhei um agrupamento muito grande e portanto também tinha que me dividir e também isso acabou por, portanto já tinha também, em circunstâncias normais eu sairia com 36 anos de serviço e com a reforma por inteiro e acabei por optar por sair à mesma, portanto penalizada, mas vim trabalhar com o marido. Portanto, juntou o útil ao agradável e veio ter a companhia do marido. O marido que é formado em? Eu entrei para a faculdade em 1972. Tirei o segundo ano da faculdade e veio o 25 de Abril. Pois, era o que eu ia dizer, foi antes do 25 de Abril. E quando veio o 25 de Abril, aquilo estava lá um bocadinho de confusão em baixo. Onde é que estava? Eu estava no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e estava lá um bocadinho de confusão, não é? Como é normal naquelas alturas, eu interrompi, vim para Orem e estive aqui e fui dar aulas aqui em Orem. Fui dar aulas, portanto, na altura era o ciclo preparatório, lá no ciclo preparatório, está matemática, desenho, foi à volta disso, e ciências da natureza, era isso. Mas também foi pouco tempo, foi 1 ano e meio, não chegou a 2 anos. Depois voltei à faculdade, não é? E tirei, portanto, mais 4 semestres, tirei o meu bacharelato. Na altura havia o bacharelato. E comecei a trabalhar. Depois na empresa, criou-se depois a Tecnorem e isso tudo. E depois voltei novamente à faculdade e fiz mais 4 semestres para tirar uma licenciatura, portanto pré-Bolonha, antes de Bolonha, né? Mais 4 semestres, lá mais uma licenciatura. E continuando a trabalhar na Tecnorem, nessas coisas aqui. E depois, mais tarde, voltei novamente à faculdade e fui tirar outra licenciatura. Eu andava a gostar. Andava a gostar da vida de estudante, engenheiro. Era o que tinha colegas da minha geração e era importante para nós e tirámos mais outra licenciatura na parte de outra especialização das engenharias. Portanto, acompanhei também e para mim foi muito positivo porque estava a desenvolver a empresa e queria também acompanhar o mundo académico. Aliás, essa ligação ao mundo académico acabou por fazer com que na empresa, na Tecnorem, eu tivesse ao longo dos anos transmitido isso, portanto, à empresa e a todos os colaboradores. Nós temos uma forte ligação ao mundo académico e eu penso que isso é muito importante hoje em dia nas empresas, é ter uma forte ligação ao mundo académico, seja qual o nível do mundo académico, não é? E qual o nível que as empresas tenham, porque no mundo académico é que há a evolução, é que há, portanto os futuros colaboradores, é que há a tecnologia, é que há a ciência, e as empresas têm que estar ligadas, portanto, à tecnologia, à ciência e aos colaboradores. Portanto, essa foi a minha passagem ao longo deste tempo. Também fui ao serviço militar. Licenciou-se em que engenharias? Em civil, sim. Sou engenheiro civil, portanto, da Ordem dos Engenheiros e daquela tralha toda, portanto, tenho isso tudo. Portanto, faz parte da minha atividade profissional. Então, e o serviço militar, quando é que ele surge? O serviço militar surge também de uma maneira muito interessante, não é? Eu pensava que já não ia à tropa, porque já tinha passado aquilo tudo, não é? E na altura, depois, de repente apareceu lá em cima, eu pertenço à freguesia Nossa Senhora das Misericórdias, e apareceu lá em cima, na junta de freguesia, portanto, lá na zona que se expõe lá a documentação, cá fora, para as pessoas lerem, né? Apareceu lá uma convocatória com o meu nome para ir para a tropa, né? Foi uma coisa... Que idade é que tinha? Eu tinha 24 anos. Já casado?
Não, caseira, Ainda não. ainda era solteiro. Depois casei na tropa. Aproveitei, não é? Eu tinha que aproveitar tudo sempre, não é? Portanto, depois fui para a tropa, tentei, como toda a gente, ver se evitava ir para a tropa, mas eles não me deram a hipótese. Eles disseram que a minha mobilização, eles mobilizaram na altura, a nível nacional, aí 30 pessoas, eram engenheiros na maior parte, e que eles precisavam lá na tropa, e como precisavam, portanto era mais barato para eles e mais eficiente mobilizar alguns que não tinham feito o serviço militar, e eu calhei nesse grupo. Portanto, eu fui oficial miliciano de engenharia, estive na Escola Prática de Engenharia em Tanques e depois fui recrutado para o Regimento de Engenharia de Espinho, portanto lá em cima no norte. Portanto, e passei lá o meu tempo. Não é? E estamos a falar de quanto tempo? 18 meses, não é? Portanto 1 ano e meio. Também foi importante e foi bom, não é? Porque a minha passagem pelo serviço militar também não impediu que eu estivesse ligado ao mundo do trabalho. Portanto, havia ali alguma possibilidade de eu não me desvincular totalmente do mundo do trabalho, tirando aquela fase inicial dos recrutas, que são muito, portanto, ocupam o tempo todo e são mais exclusivíssimo aquilo. Mas passando esse período... Mas recorda-me os momentos dessa altura, todos recordam. Recordo e fundamentalmente conhecer mais gente e mais colegas e mais amigos que mantive, alguns professores universitários, outros grandes empresários, que mantive uma relação ao longo da vida que também foi importante para mim, não é? E conhecer o mundo militar, portanto, que também é importante na evolução que esse mundo tem, não é? A gente encontra depois, mais tarde, colegas que passaram pelo mundo militar e que se mantiveram no mundo militar e que atingiram, portanto, lá os generalatos deles, e também é importante para ter essa ligação a essas pessoas. Mas o seu objetivo era mesmo sair o mais rápido possível, não era? Como? O seu objetivo não era continuar, mas sim... Ser militar. Sim, o seu objetivo era sair o mais rápido possível. A minha diferença entre mim e alguns daqueles colegas é que eles vinham da Academia Militar e eu vinha do mundo do trabalho, não é? E queria voltar ao mundo do trabalho, e os da Academia Militar queriam continuar a sua vida militar. Havia ali uma diferença muito significativa e eu continuei no mundo do trabalho, como era apanágio na altura. Nessa altura já namoravam, casaram-se enquanto estavam na tropa. Como é que vocês se conheceram? E o casar quando está na tropa também era bom. Mas eu primeiro quero saber como é que vocês se conheceram. Nós conhecemos porque... E onde? Em Orem, não é? Em Orem, nós conhecemos mais aqui em Orem, porque a minha mulher, portanto, os tios da minha mulher eram sócios do meu pai, não era? O meu pai na Moderna Oriense, que é aquela empresa que temos, ainda hoje mantemos, o meu pai eram 3 sócios, aliás chamava-se a Tremp, a Tremp. Portanto, que era o Sr. Abel, o Sr. Armando e o meu pai. O meu pai foi o fundador. Portanto, o Sr. Abel era tio da minha mulher. Portanto, há ali uma ligação familiar. E nas férias, quando ela vinha aqui, eu também andava aqui nas férias, e conhecemos por aqui, no Café Central, naqueles locais que os orienses frequentavam na altura. Café Avenida. Na altura era Café Avenida. Café Avenida. Não, o Café Central manteve-se o Café Central, e há o Café Avenida, que é o Café Avenida, é o da Avenida. Era um café onde as pessoas se juntavam, não é? No Café Avenida, não é? As pessoas com aquela porta giratória, lá muito gira, que era Já muito avançado. Já era muito avançado para a época, era. E tinha bilhar e snooker e tinha essas coisas todas, era. Aliás, sempre que nos falam desse café é sempre com muita saudade e ao fim e ao cabo com muita admiração por aquele espaço. Estava bem localizado, estava na avenida. Os jovens nas férias iam até lá, não é? Eu também trabalhava nas férias, o meu pai obrigava a ir para a oficina, trabalhar, mas isso, havia sempre aqueles bocadinhos que a gente se encontrava, e foi assim dentro dessa ligação. Que idade é que tinha quando conheceu a engenheira Isabel? 20 anos, à volta disso. Sim, devias ter 20, eu tinha bem uns 7. O que é que... Mas a gente já se conhecia, porque havia batizados dos meus primos e isso, em que normalmente também convidavam os sócios e eu conheço desde, com 14, 15 anos, era normal haver algum contacto. Haver o vosso contacto. Sim. Mas quando é que vocês assim piscaram o olho um ao outro? E quem é que piscou a quem? Isso foi
foi em conjunto, não é? Não, começámos a falar dos nossos também da faculdade e juntávamos também depois mais tarde em Lisboa, não é? Portanto, e a partir daí as pessoas começam a conversar e são estudantes e veem que têm, portanto, coisas em comum e objetivos em comum e a partir daí começam a desenvolver a sua relação de amizade, portanto, e de conhecimento entre ambos, não é? O que é que mais apreciava aqui no engenheiro? Faça de conta que ele não está a ouvir. O que eu mais apreciava e que aprecio dele é sempre a sua boa disposição e era... Para ele estava sempre tudo bem. É uma coisa que eu acho que ele tem, é que, portanto, está sempre tudo bem, está sempre pronto para ir aqui e acolá e pronto, se era para sairmos, íamos sair. Isso é importante. Cada vez mais é importante as pessoas, portanto, terem alguém que puxa por elas nesse sentido, sobretudo quando são pessoas que são mais tímidas ou menos expansivas, que é o meu caso, e também talvez por ter vivido sempre sozinha, sou filha única, coisa que não aprecio nada, mas pronto, calhou. E isso talvez fosse isso que apreciasse. Pronto, e depois era o convívio do dia-a-dia, ele era mais velho e é mais velho que eu, portanto também já tinha outra experiência de vida, mas pronto, foi isso. 2 anos. Mas 2 anos é muita coisa. 2 anos é em 2 anos há muita experiência. Não, mas normalmente até se costuma dizer que as mulheres, portanto, atingem uma maturidade muito mais cedo. Portanto, um rapaz com mais 2 anos do que uma mulher não tem grande diferença nos 20 anos. São da mesma idade ou o rapaz ainda é mais novo? É mais ou menos isso. Mas sim, acaba por ser mais novo. Hoje em dia os rapazes juntam-se muito. Mesmo nos netos eu vejo, a minha neta tem 16 anos, é uma adulta, já aos 12, 13 anos era uma mulherzinha, e tenho um neto que o irmão que fez agora 12 anos é garoto, ainda é garoto, não tem nada a ver. Mas isso não vai mudar. Não. Isso não vai mudar. Vocês, depois, o que é que vocês gostavam de fazer, assim, em conjunto? Os tempos eram completamente diferentes daquilo que são hoje, mas havia coisas que os namorados gostavam de fazer. O que é que vocês mais gostavam de fazer? Nós normalmente juntávamos com colegas dele e também algumas minhas, se bem que era mais gente daqui, porque as minhas colegas estariam lá mais para Lisboa. Juntávamos-nos com eles ou íamos, às vezes havia, como foi também logo a seguir ao 25 de Abril, havia ali algumas coisas ligadas ao 25 de Abril onde as pessoas se juntavam e até debatiam assuntos. Eu lembro-me de vez ter ido ali perto do Largo do Rato e ele também lá foi, a casa já não sei de quem, estava malta aqui de Orem, e estávamos a discutir os problemas de pós-25 de Abril e foi à base disso. E depois eram aqueles bailaricos que havia, da aldeia, as pessoas juntavam-se em casa deste ou em casa daquele, na garagem deste ou na garagem daquele, e era basicamente essas... E sentávamos no café com outros colegas a conversar. É. O casamento surge então quando está na tropa. Claro. E foi de propósito, eu tinha que aproveitar. Não, eu tinha que aproveitar tudo. Foi isso, quando ele soube que ia para a tropa, que foi em dezembro, nós tínhamos o casamento marcado para fevereiro, portanto não havia outra hipótese. Mas foi muito bom, porque acabei por aproveitar, porque na tropa, quando se casava, eles tinham que dar uns dias lá de férias, não é? Portanto, aproveitei logo uns dias de férias e acabei também por aproveitar, por ir conhecer algumas messes de oficiais. Portanto, para mim era de Borla, aquilo era bom, aquelas messes, né? Fomos para messes para Cascais, messes para Oeiras, messes para o Alentejo, em Évora, portanto demos umas voltas, ou seja, na lua de mel acabou por se não gastar... Ficar de graça. Não se gastava dinheiro nenhum, praticamente, e bons sítios, né? Bons sítios, comia-se bem, boas messes, dormia-se bem, foi agradável. Foi barriga. Foi. A engenheira não estava no serviço militar e achou piada a esta lua de mel?
Sim, foi interessante porque aproveitámos para conhecer, portanto, as messas que nós casámos e fomos. Eu lembro, foi no ano em que houve cheias, foi em 79, houve cheias, até íamos para quando saímos, a gente casou no sábado, ainda tivemos, portanto, tivemos ainda com a família na altura, os casamentos era mais que um dia, no primeiro dia era o casamento, mas depois no dia a seguir havia almoço de família e foi isso que aconteceu e nós saímos, salvo erro, foi na segunda-feira e lembro-me que fomos direto, íamos para a messe de Évora, dos oficiais de Évora e íamos ali pela Ponte da Chamusca e isso que era o nosso trajeto para ir por ali para aquele lado. Quando chegámos ali estava tudo cheio de água porque nem se via a ponte porque havia cheias, depois tivemos que desviar, não me lembro bem por onde, mas acabámos por chegar ao nosso destino e pronto, tivemos lá uns dias, depois voltámos porque eu tinha que apresentar um trabalho na faculdade durante a semana, portanto mais para o fim da semana e então passámos por Lisboa, foi onde estivemos na messes oficiais em Lisboa e depois em Cascais. Mas aproveitámos o útil, eu tinha que apresentar aquele trabalho, como estava o casamento marcado, porque eu pensei assim, não sei se hoje teria esse pensamento, mas pensei assim, bem, portanto, pensei assim, tenho de me despachar a fazer estas coisas porque depois fica com uma outra cadeira para mais tarde. Porque, entretanto, podem começar a vir os filhos e depois, se não despacho isto, as coisas começam-se a complicar e aproveitei e despachei logo uma parte que tinha a despachar, ficando, acho que foi só com uma cadeira, para depois fiz e no ano a seguir já estava grávida da minha filha, mas também foi mesmo para despachar. Isto foi uma lua de mel que deu para tudo. Claro. Deu para tudo. Mas para além destas atividades todas, já naquela altura, portanto, era o trabalho, era a faculdade, era o serviço militar, que não era bem simultâneo, mas andava lá perto depois, e ainda havia os bombeiros, porque já com 20 anos já estava a ficar ligado, portanto, aos órgãos sociais dos bombeiros. Portanto, a gente compatibilizava tudo, não é? Quando não estava na faculdade estava na empresa, quando não estava na empresa, os bombeiros eram ao fim de semana. Mantinha-se os bombeiros também já vinha de família? Já vinha de família, já ia com o meu pai lá, portanto, aos aniversários, ao 1º de Maio, aquelas atividades que havia, portanto, e já me mantinha ligado. E por volta dos 20 anos, portanto, fui convidado, ainda no tempo em que fazia parte da direção o professor Mário Albuquerque, fui convidado para ir lá tive primeiro na Assembleia Geral, ainda com o Dr. Acácio Paiva, que era o presidente da Assembleia Geral, e, portanto, ainda estive na Assembleia Geral com ele, a ajudar a fazer as atas e essas coisas, e nas Assembleias Gerais, e depois fui para a direção no tempo do professor Mário Albuquerque, ele era o presidente da direção e eu fazia parte da direção, e depois, mais tarde, continuar lá na direção, quando ele saiu, e estar ligado depois à estrutura dos bombeiros, aqui, a nível distrital, a nível nacional, sempre a acompanhar um pouco a ligação aos bombeiros em paralelo com as outras atividades, o que tem sempre uma vantagem. A gente, quando tem várias atividades, elas complementam-se e a gente tira experiências e fala com as pessoas e torna-se mais fácil, no conjunto, resolver os problemas do que às vezes estar isoladamente a tentar resolver um problema só. Porque naquele conjunto todo a gente tem ligações a tudo, a ligações ao governo, a ligações à Liga, a ligações às empresas, a ligações ao mundo do ensino. Portanto, a gente consegue, portanto, com algum cuidado, não é? Como é óbvio, consegue otimizar e encontrar as soluções que precisa para resolver os assuntos do dia-a-dia. Porque às vezes é preciso haver soluções, não é? Claro, às vezes é um bocadinho isso. Claro. É importante, eu estive sempre do lado das soluções. Nunca dos problemas. Não, porque os problemas aparecem, não é? E a gente está sempre do lado das soluções. Por vezes os problemas aparecem, portanto, e aumentam o problema, o que é uma coisa horrorosa, não é? O que é uma coisa horrorosa. Na minha perspectiva, nós temos que encontrar soluções para os problemas que surgem no dia-a-dia e tentar ultrapassá-los. Entretanto, vocês têm 2 filhos, não é? É. A minha filha nasceu em 80 e o meu filho nasceu em 82. Há pouquinho estava a dizer que ela foi para enfermagem. Ela foi para ciências farmacêuticas. Sim. Ciências farmacêuticas.
sim, e ele acabou ciências farmacêuticas e acabou por casar com um rapaz que é engenheiro químico e está como diretor da fábrica de polímeros da Repsol em Sines, portanto isto estão lá radicados, foram lá e estão lá, e ela também lá está. O Gonçalo é que segue um bocadinho os vossos passos aqui. Sim, o Gonçalo, portanto tirou engenharia civil, não é? E ligou-se à empresa, portanto, e tem todas as condições para poder dar continuidade ao trabalho. A irmã também está na área da saúde e nós também temos a área da saúde. Também se liga um pouco aqui ao grupo. Portanto, no futuro, ela também terá que se aproximar mais fisicamente aqui do espaço, não é? Porque ela mora em Sines, ainda tem uma certa distância, apesar de hoje as distâncias já não contarem, não é? Nós temos, portanto, um polo na zona de Setúbal para Sines já não é tão longe assim, e nesse polo já desenvolvemos também atividades aqui, portanto, controladas pela sede, mas é importante estar na sede, não é? É importante estar aqui na sede. A sede vai se mantendo em Orem. E vai manter sempre cá. Vamos mantendo aqui em Orem, apesar de estar a desenvolver noutros concelhos, com projetos de grande dimensão noutros concelhos. Portanto, são as oportunidades que temos que ir acompanhando. Mas a sede vai se manter sempre aqui em Orem, em princípio. Nós vamos conversar só um bocadinho com o Gonçalo antes de conversarmos sobre este grupo. Pode ser? O Gonçalo Batista é filho deste casal extraordinário com quem estivemos a conversar e é neste momento aquele que segue os passos deste casal. É com muito orgulho que aqui está. Sim, foi uma casa construída em família e é uma ambição muito grande e é um orgulho muito grande conseguir encaminhar e continuar este caminho. E são um exemplo, sem dúvida, a seguir, não são? Este pai e esta mãe. Sim. É que neste caso nem é só o pai nem é só a mãe. Não, são ambos. Têm percursos diferentes, acabaram por ajudar um ao outro e sim, é um orgulho muito grande conseguir seguir com o caminho. O Gonçalo viveu sempre neste ambiente, nesta empresa, ao fim e ao cabo, e sempre foi sua intenção continuar com este grupo? Inicialmente, quando ainda estava no secundário, tinha algumas dúvidas. Tinha outra paixão, para além da parte da engenharia civil, mas depois acabei por enverdar na engenharia civil quando fui para a faculdade e depois já era um bocadinho o objetivo de conseguir seguir estes passos ou seguir este caminho, mas também nunca pensei que tomasse a dimensão que tem hoje. Mas como disse bem, o trabalho de casa e estes degraus já estão construídos de tal maneira que a partir daqui é tentar pegar nisto e seguir em frente. Agora, é uma responsabilidade muito grande também, não é? Sente esse peso nos seus ombros? Já senti mais. Eu acho que com a idade também já percebi que há aqui uma sinergia muito interessante entre a minha mãe, o meu pai e eu. Temos valências diferentes, eu ainda tenho muito para aprender, mas sinto-me muito mais preparado hoje em dia do que estava, se calhar, há uns anos. Há uns anos poderia dizer que estava assustado quase, mas hoje em dia é diferente. Já existe um trabalho de grupo, digamos assim. E este trabalho de grupo envolve estar também presente nas decisões deste grupo? Sim. Já desde muito cedo que o meu pai sempre quis envolver a família toda nas decisões, sempre foi um projeto de família, digamos assim. Ultimamente, ele nunca toma nenhuma decisão, mesmo que já tenha definida, nunca toma nenhuma decisão sem falar com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã. E quando reúnem, já tem ideia, consegue ver na cara do seu pai se a decisão já está tomada ou não? Sim, ele por norma é uma pessoa muito decidida. E a decisão está sempre lá por trás. A gente pode não perceber muitas vezes qual é que é, mas ela existe, ela está lá. Ele gosta, não só connosco, mas gosta de pedir opinião a várias pessoas, conhecer outros pontos de vista para conseguir tomar a melhor decisão. Os seus pais, para além de estarem à frente deste grupo que é enorme, têm também uma vida social muito ativa, participam em muitos eventos. O engenheiro Gonçalo Batista está disponível também para estar presente nesses eventos?
Ou é uma pessoa mais reservada? Eu sempre fui mais reservado, acho que, sei lá, sempre tive alguma exposição desde pequeno que acabamos por ter logo uma exposição diferente e ter uma percepção diferente. Enquanto se viermos de uma geração como a dos meus pais, que tiveram que, de certo modo, conectar com este meio social, e esta parte comercial teve que surgir logo desde muito cedo. Do meu lado foi um bocadinho mais difícil começar, mas felizmente também, como estive à frente na parte da produção em Lisboa, acabei por também conseguir criar os meus meios e os meus conhecimentos noutra zona, que mais tarde me vieram dar frutos e me vieram dar, sei lá, capacidade de conseguir trazer e desenvolver noutros meios que não só Lisboa, digamos assim. O seu pai tem muitos projetos ainda que ele diz que são objetivos que quer ainda atingir. São também objetivos do Gonçalo? Sim, diria que sim. A sua vida familiar perde muito com todo este movimento profissional? Eu acho que todas as pessoas que têm um negócio próprio acabam por ter que perder um bocadinho mais do que o habitual na parte familiar. É normal, há compromissos que não se conseguem adiar, há responsabilidades que não se conseguem deixar de parte e o tempo começa a apertar para tudo o resto, para a família e para a pessoa em si, não é? Mas desde que tenhamos uma boa rede de apoio, que haja também um bom companheirismo com a restante família, eu acho que tudo é possível. Nós estamos aqui neste escritório magnífico, com esta vista fantástica. Acha que um dia vamos ter também aqui o engenheiro Gonçalo e a esposa a seguir todo este trabalho? Nunca foi uma ambição ou pretensão, nunca pensei muito nisso. Ela tem também um negócio próprio dela, ela também tem a sua ambição própria, nunca vi dessa maneira. Seria giro. Apesar de eu ser da opinião, não obstante da relação que eu vejo dos meus pais, que misturar demasiadas coisas pode não ser assim tão positivo, mas com os meus pais funciona lindamente, porque não comigo e com a minha esposa. Exatamente. Olha, o seu pai tem um grande chavão que diz: não evoluir significa não ter futuro, concorda? Sim, eu acho que temos de sempre evoluir, porque se não evoluirmos, se não acompanharmos o desenvolvimento de tudo o que anda à nossa volta, não conseguimos desenvolver-nos e chegar mais longe e crescer, digamos assim, em tudo na vida. Nós, mesmo como pessoas, precisamos de evoluir para crescer. Desejo-lhe as maiores felicidades para si, para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. O engenheiro diz que encara sempre o futuro com muito otimismo, não é? Diz que ao longo, portanto, todo o sucesso deve a uma grande experiência adquirida ao longo dos tempos. O futuro pode ser um desafio, olha para o amanhã com otimismo e a certeza de que pode fazer melhor, bem e melhor. Sim, isso é uma perspectiva. A nós, o sucesso é relativo. Portanto, o que é o sucesso? A gente medir o sucesso não se pode, e para mim o sucesso representa pouco, porque não anda a fazer as coisas à espera de um sucesso, de um prémio, de uma valorização pessoal que seja vista pelos outros. Isso para mim conta relativamente pouco, não é? O importante é a gente conseguir atingir os objetivos. E os objetivos que a gente pretende atingir na área familiar é manter a família, portanto unida e ver a família a crescer, virem os netos, portanto, e passar bons momentos com eles. Na área académica, que eu estou sempre bastante ligado, portanto, é manter uma ligação com a ciência, com as evoluções, participar em algumas decisões académicas, porque estamos ligados às escolas, também somos chamados por vezes para participar em decisões que as escolas tomam e é importante. Na empresa, portanto, é manter toda uma atividade da empresa, tendo como objetivo a sustentabilidade da empresa. Portanto, o lucro é uma consequência, não é? É uma consequência e é relativo. O importante é a sustentabilidade, porque há empresas de grande dimensão
que podem ter um ano com grandes lucros e, passado pouco tempo, terem grandes quebras e provocarem uma grande instabilidade. E essa grande instabilidade depois traduz-se não só na área financeira, na área social, nos funcionários, nas famílias deles e por aí, e cria problemas. Portanto, o objetivo fundamental do nosso grupo é a sua sustentabilidade. É evidente que essa sustentabilidade provoca resultados e provoca lucros, não é? Mas isso não se pode dizer que não é importante, mas não é tudo. O importante é que a empresa se complemente, fique independente dos problemas, não necessite de ir à banca no dia-a-dia para se manter, ter sustentabilidade, portanto não depender dessas situações e poder crescer, portanto complementando-se. Uma empresa que é construtora depende de muita coisa, depende de muitos fornecedores, de muitas áreas e de muitas atividades. Se conseguir ter na sua estrutura um conjunto de complementos na área da metalomecânica, ter na área da carpintaria, na área do ambiente, na área da mecânica, nessas áreas todas, se ela conseguir fechar aquele círculo, torna-se mais competitiva, vai com mais eficiência e eficácia aos concursos públicos, portanto, e sustentabiliza-se mais, fica mais independente daquele negóciozito que aparece, daquela coisa. Isso é secundário. O engenheiro disse há pouco tempo, o seu aniversário foi recente também, e disse que chegou uma altura da vida em que podia ir passear, podia viver a vida, podia dedicar-se a outras coisas e era muito mais fácil para si. E disse assim, mas não vou por aí. Eu na realidade referi isso, não é? Referi isso e é isso que vou fazer, porque também vejo. Para já não há o Café Orem. Nem a porta giratória do Café Avenida. Ora, isto é um bom negócio para a Tecnorem, ainda fazer um café em Orem com uma porta giratória. Nunca sabe o que pode acontecer. Portanto, já não há essas situações. Mas eu estou a dizer isso que é o seguinte. Eu tenho 70 anos e tenho 3 ou 4 projetos ainda para fazer, para poder, e fisicamente ainda me sinto com condições para poder fazer esses projetos. Nomeadamente os projetos da área da metalomecânica, das carpintarias, não é, que são esses grandes projetos que nós temos agora, e na área da saúde também o grande projeto que temos para lançar. Para complementar, também nos surgiu aquela situação de criarmos também, reforçar a área do turismo, mais propriamente na área da hotelaria. Nós temos também um museu, um simpático museu ligado a nós, mas a área da hotelaria, portanto, com a parte do hotel que nós queremos fazer, o hotel, portanto, Dom Nuno Alves Pereira, aqui em Orem. Numa das entradas de Orem, Portanto, também faz parte desse objetivo, mas estamos a falar de valores bastante significativos, não é? Portanto, e aos 70 anos, querer ainda e ter condições, e vou ter, seguramente, sem qualquer dúvida, só surgir algum imprevisto muito grande, portanto, concretizar esses 3 ou 4 projetos que representam, portanto, financeiramente um volume muito significativo, portanto, acho que isso é importante. E depois a vida continua. Agora, ficar aí com esses projetos por fazer e ficar a viver dos juros da reforma, para ir à praia, também para passear os netos também era bom, mas não é tudo. Portanto, vou continuar neste princípio que me rege. Vou terminar a metalomecânica no entroncamento, que é um investimento que ronda os 10 milhões de euros, que é preciso ter balanço para aquilo. Não é só o dinheiro, é criar as condições de trabalho, os layouts, as pessoas, as engenharias, portanto, e pôr aquele projeto a funcionar. Portanto, a nossa Tecnolam já está a ser reforçada, portanto, para transformar numa grande indústria de madeiras, ligada às carpintarias. A nossa área da saúde, com a nova clínica e unidade de cuidados continuados, também vamos avançar com ela. Estamos a avançar com o nosso Polo 3 em Setúbal, com as instalações do Polo, que se liga bastante ao Politécnico de Setúbal e às câmaras ali envolventes, que é importante. Nós já temos muitos funcionários que já são só daquela zona.
Portanto, e aquele polo dinamiza lá localmente aqueles funcionários e também estão aqui, como se pensou, portanto, aqui em Orem, portanto, com este hotel que vamos tentar fazer, que também tem dimensão. Estamos a falar de um hotel com mais de 80 quartos, portanto, com uma grande sala. É a grande falha de Orem, não é? É um complemento, não é? É um complemento. Isso até resultou um pouco da conversa com o Luís Albuquerque, com o Presidente, a falarmos e ele também tem alguma culpa desta decisão, mas vamos avançar por aí e vai acontecer. Porque é que ele tem culpa? Foi ele que lançou esse desafio? Estávamos a conversar num contexto de conversa e ele a falar, em Orem, um hotel em Orem, e eu dizia-lhe a ele, mas nós temos tantos hotéis em Fátima, de bons hotéis e com boas condições, mas Orem, dizia ele, Orem aqui, Orem as pessoas aqui, o castelo, Orem já tem muita atividade, e tem, é verdade, ligada à parte do castelo e toda aquela parte envolvente do turismo e não só, todas estas atividades que se criam aqui em Orem, e era bom ter aqui um hotel. Então vamos pensar nisso. Pronto, pensou-se, apresentou-se o projeto está na Câmara neste momento, portanto em fase de aprovação, terá aprovado, portanto, por esses dias, portanto, e a partir daí vamos avançar com o hotel. E será uma realidade daqui a quanto tempo? Não, essa é uma realidade que se não iniciarmos em 2025, iniciamos em 2026. Portanto, é uma realidade que vai avançar. Também estava-me a recordar que ainda vamos fazer uma grande ampliação, portanto, na oficina, na Mercedes, que é na Moderno Oriente. Exatamente, já tinha falado nisso. Portanto, é uma ampliação muito significativa. Ela vai triplicar a área que tem, não é? E vai se modernizar ainda mais para ficar ligada às tecnologias dos elétricos e da parte da marca que representamos e que se vai manter em Orem. Portanto, é mais uma possibilidade de termos protocolos que já temos com a escola profissional na área da mecânica automóvel, e temos com o Politécnico de Leiria, que também manda para ali alguns alunos, portanto, fazer os estágios na área da mecânica auto, que é uma licenciatura que existe aqui no Politécnico de Leiria. Portanto, estas empresas servem para colocar aqui mais jovens e mais técnicos, não é? Na própria Tecnorem, este ano, por exemplo, no verão, nós vamos ter dezenas de futuros, portanto, licenciados e mestrados nas engenharias ligadas à nossa empresa, com os chamados estágios, portanto, profissionais e curriculares, mais curriculares do que profissionais. Portanto, e aqui só aqui na nossa casa nós vamos ter aqui dezenas, portanto, de técnicos das diversas faculdades. Não é desde a Faculdade de Engenharia do Porto, passando pelo técnico, pelo ISEL, pelos politécnicos a quem estamos ligados, portanto, permitindo a esses jovens, tanto nas obras como aqui na sede, entrarem, portanto, no mundo do trabalho e perceberem como é que funcionam as engenharias na prática. Aliás, na Alemanha, eu tenho referido isso muito, ainda nestes dias, portanto, numa intervenção que fiz numa escola superior de engenharia, de onde estive, perante um grupo de alunos, e referimos, e professores, que na Alemanha 50% da passagem académica nas faculdades é passada nas empresas. Portanto, não andam lá nos laboratórios, não vale a pena haver laboratórios. Para quê? É muito mais prático, não é? Fica mais barato, não é? Ao Estado, portanto, e acaba-se por 50% dos alunos estão na faculdade porque têm que estar na sua aprendizagem, na parte teórica, e depois vão para as empresas, portanto, na parte prática, para se adequarem ao mundo do trabalho e levarem os problemas das empresas portanto, para a faculdade, e alguns problemas da faculdade também para as empresas, não é? Também têm esses problemas e complementam-se. E aí sim pode-se atingir o objetivo de, quando terminam o curso, já terem, portanto, uma preparação diferente do mundo do trabalho.
Engenheiro Carlos Batista, também uma curiosidade das pessoas será para quando a clínica e a unidade de cuidados continuados ali na Caridade, estará para quando? A clínica avançou com grande velocidade, ela, como já referi, ela tem alguma dimensão, ela tem cerca de 120 camas, portanto que já é um pequeno hospital, já tem 120 camas, mais a clínica e todos os complementos, e ela estava em grande velocidade de cruzeiro quando tivemos que abrandar um pouco, portanto, porque para nos adaptarmos às novas legislações e às procuras do mercado. Tivemos que dialogar com as entidades licenciadoras, que é o Ministério, portanto, da Saúde, e neste momento, porque poderíamos correr o risco nas clínicas de estarmos a colocar serviços que não eram tão adequados às necessidades que o país necessita, e neste momento estamos devidamente enquadrados, sabemos exatamente o que é que vamos ter os blocos operatórios que vamos manter, vamos ter a imagiologia, que é os exames médicos, portanto, em todas as áreas, portanto, com todos os equipamentos necessários a qualquer tipo de exame que é corrente fazer, e vamos ter, portanto, desde as análises, todos esses exames, e vamos ter todo o tipo de consultas, portanto, daquelas que são mais precisas, aqui para a nossa região. Agora que temos bem definido e temos essas especialidades devidamente licenciadas, entre aspas, porque temos as entidades licenciadoras em sintonia connosco, e foi importante fazer este ponto de situação, vamos rapidamente tentar acabar a clínica e todos os seus espaços envolventes, não é? Para que ela possa, a nossa previsão é que ela fique concluída até ao fim deste ano, mas ela só irá iniciar o seu trabalho no próximo ano de 2026. Portanto, no início de 2026 estaremos a contratar e a colocar pessoas e médicos e enfermeiros que tanta falta fazem e também não há muitos por aí. É verdade, tanta falta que está a fazer. Engenheira Isabel Batista, ouvir falar este homem, pensamos assim, atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Eu aqui não sei se é necessário uma grande mulher para lhe colocar um travão ou para o acompanhar, como é que é? É um bocadinho das duas coisas, Por vezes sirve um bocadinho de travão. Até mais antigamente às vezes era um bocadinho mais, fazia mais quando ele aparece com um projeto novo, portanto isto é uma empresa familiar, quando ele aparece com um projeto novo, vocês discutem esse projeto, como é que é? Sabe o que é que eu costumo dizer? Ele diz isso muitas vezes, lá vem mais trabalho, é o que eu costumo comentar, porque nós falamos e discutimos isso. Às vezes, portanto, eu vejo alguns senãos que se calhar não era tão oportuno e por ali, pronto, porque sou mais pessimista, é uma coisa natural. Mas vejo-o tão entusiasmado que, portanto, nem vale a pena. Portanto, só comento, olha, mais trabalho. Não consegue, não é? Não consegue. O engenheiro Carlos Batista, quando eu lhe disse que ele referiu que podia agora relaxar um bocadinho e ir para a praia, mas pronto, realmente não há café jardim nem café central, partilha da mesma ideia de que quer continuar a fazer? Sim, eu acho que as pessoas, estando ligadas, pode não ser com este ritmo, que é o que eu acho que nós temos que fazer, talvez mais daqui a 2, 3 anos, abrandar um bocadinho o ritmo, mas temos que continuar a aparecer, porque eu acho que é importante as pessoas todos os dias terem aquela preocupação de se levantarem, terem um objetivo, porque senão as pessoas acomodam-se e depois acabam por não saem, não contactam e ficam muito fechadas. E eu acho que é importante a pessoa, pronto, pode não se levantar logo às 8 da manhã ou às 7h30, levantar às 9, mas ter a preocupação de se despachar e de ir até à rua. Este ano o nosso Portugal até é um país que tem sempre sol e em abundância, e a gente abre as janelas e irradia logo o sol, fica logo com outra disposição. Eu acho que é importante as pessoas saírem
também é importante o lazer e isso, mas eu penso que quando dá para conjugar tudo, inclusive aparecer no mundo do trabalho e estar lá, porque também aprendemos. Eu quando estava na escola, uma coisa que eu acho que me sentia, que ainda sinto um bocado de falta, aqui não é bem essa perspectiva, mas o contacto com os miúdos faz-nos, torna-nos mais jovens, mais dinâmicos, temos outro pensamento. Aqui, como não tenho miúdos pequenos, às vezes também tenho a neta que anda por aí, mas não tenho miúdos pequenos, mas tenho os engenheiros que também vêm da faculdade recém-licenciados e também é importante a nossa ligação aos mais novos. Nós, com o nosso saber, podemos dar um conselho e eles dão-nos as novas aprendizagens do mundo do trabalho das faculdades que muitas vezes não tivemos lá, não ouvimos e eles até nos podem ensinar nesse aspecto. Acho que essa conjugação é importante. Claro, mas também têm... Essa parte é muito importante, não é? Porque os jovens engenheiros e os jovens economistas e, portanto, os jovens licenciados, mesmo muito novos, quando aparecem, eles vêm, portanto, com um conjunto de ideias e uma postura, e nós não podemos às vezes internamente não estar a concordar com nada daquilo, mas é importante ouvi-los, porque ouvir também faz com que a gente possa acompanhar o raciocínio deles, possamos evoluir e não estar sempre a dizer esta malta nova, não vou por aí. Gosto de ouvir estes mais jovens, por vezes têm razão, outras vezes não têm, mas também nunca lhe digo que eles não têm razão, que é para não os desanimar logo ao princípio, não é? Mas é importante ouvir, porque eles, nas novas tecnologias, é uma coisa assustadora, não é? Quem como eu, que com a idade que tenho, não é? E que passei por estas evoluções das novas tecnologias, tenho grande dificuldade em acompanhá-los nestas novas tecnologias, mas tento acompanhar. Portanto, não vou ao nível deles, mas ando lá atrás deles e isso é importante. Não evoluir significa não ter futuro. Isto são palavras suas. Eu tenho como grande exemplo. É ou não é? Não evoluir significa exatamente isso, não é? Se a gente não evoluir, não tem futuro, estagna. Era importante não evoluir na idade. Isso aí é que era muito importante. Portanto, a pessoa manter-se, chegar a esta idade e não aumentar mais a idade e ficar com as capacidades que tem, pelo menos, e não aumentar a idade. Mas é exatamente isso. Temos que evoluir, que é para acompanhar e para estar dentro daquilo que é a sociedade, até para podermos manter uma conversa com os mais jovens, que é isso que eu pretendo. Eu tenho reuniões com eles em todo lado, aqui nas obras, ouço, também dou a minha opinião, portanto, mas reservo muito para poder ouvir aquilo que eles transmitem, que eles trazem, porque trazem as novas tecnologias, mas também não têm a experiência de vida, não é? Não tem, que é muito importante, e nós temos que lhe transmitir a experiência de vida, os valores, que às vezes também faltam os valores. Não se pode passar por cima de toda a gente, não se pode passar por cima... Para atingir objetivos, não é? Para atingir os objetivos. Engenheira, isto é tudo muito bonito, é um mundo de trabalho magnífico, mas o facto de continuarem a trabalhar tem os vossos momentos de lazer, muito ligados também ao associativismo. A engenheira já falou dos bombeiros, mas também a engenheira sempre muito ligada ao associativismo, já esteve muitas vezes na direção de várias associações, tem tempo para isto tudo? Começa a ser um bocadinho mais escasso, mas ainda vou tendo algum tempo, sim. Vou tendo e gosto de participar. Agora já estive à frente da Academia de Música Bandadora, em que gostei muito de lá estar e isso, mas realmente o tempo começava a ser pouco e eu não... portanto, acho que é um trabalho meritório e é um trabalho muito, muito gratificante, mas gostaria de, mesmo quando lá estive, gostaria de poder até participar mais em alguns eventos,
tentei dar o meu melhor e ir onde podia ir, mas realmente há limitações e, portanto, a minha filha também não está perto e depois tinha também que dar apoio aos meus netos na altura que eram mais pequeninos, que às vezes era preciso ir lá, estavam doentes ou eles vinham para cá, portanto, todas essas limitações às vezes são condicionantes. No entanto, continuo ligada à academia, agora estou no Conselho Fiscal, pronto, e sempre que acham oportuno convidam-me e eu normalmente aceito, mas digo logo, olha, a minha disponibilidade não é muita, mas pronto, posso fazer o que for preciso e normalmente tento não a coisa que eu primo é se há reuniões e se sou convocada para reuniões ou isso, só se todo não puder é que não apareço, normalmente apareço nessas coisas. Há determinadas associações, por exemplo, os bombeiros já é um bocadinho diferente, apesar de ser também, e agora felizmente já não há tanto trabalho que envolva, infelizmente ou felizmente, nem sei, olha, é felizmente porque tem-se menos trabalho, mas infelizmente porque aquelas coisas que nós fazíamos, de fazer os pudins, quando havia o Natal do Bombeiro, eram momentos de grande convívio entre nós, e que nos unia e que era gratificante ao mesmo tempo, era estafante, mas por outro lado é um bocadinho, hoje em dia é um bocadinho compra-se feito, pronto, é diferente. E há saudades desse tempo em que criámos grandes elos. Há convívio quando se está a degustar, mas há convívio também enquanto se prepara. Se está a preparar, era interessante. Engenheiro, e tu e férias? Quais são as férias que gostam de fazer? Olha, este ano está a correr bem nas férias. Ano passado não tive férias, né? Há 2 anos também acho que não. Aproveitava o fim de semana, portanto, e às vezes na segunda-feira de manhã tirava a segunda-feira de manhã, que era logo no princípio da semana. Só férias com os netos. Este ano já tiramos, fui a Cabo Verde, com os amigos, gostei bastante de passar por Cabo Verde para ver, portanto, o que era Cabo Verde. Estivemos na cidade da praia. Foram os dois? Não, Sala. Do Sal. Os dois fomos. E agora vamos para a semana, também a convite. Estas coisas têm que ser a convite, senão a gente não sabe. É a lua de mel e as férias. Eu vou começar a ir convosco. É convite. Para a semana vamos dar um pulinho a Istambul, não é? E depois passamos pelas Maldivas. Né? Mas é uma semana, o máximo dos máximos. E sempre com o computador atrás e com o telemóvel, não é? Para poder... Agora, na zona das Maldivas, não sei como é que vai ser. Temos que ver ainda bem como é que é lá as redes, não é? Porque aquilo parece que em termos da parte das redes tem algumas dificuldades, mas estamos aí a falar com os informáticos para nos criarem condições para estar dentro dos assuntos e para não deixar de ter aqui uma ligação à empresa, não é? Que tem que ser. Eu acho que a engenheiro um dia destes vai fazer aqui um acordo com os informáticos a dizer cortem-lhe os acessos todos enquanto estamos fora. Pois às vezes dava jeito. Não, mas é importante porque quer queiramos, quer não, há sempre qualquer coisa que aparece à última hora e é preciso resolver. E normalmente temos aí gente que está à altura mas pedem sempre a nossa opinião se podem fazer desta maneira ou não, e essas coisas acontecem muito. Olha, eu não quis estar ainda a falar nisso, mas por exemplo, há uma coisa que eu acho que é interessante e que é desafiante aqui. Também já acontecia um bocado na escola, mas aqui é mais. Eu muitas vezes venho para aqui com a ideia, hoje em dia tenho que fazer isto, aquilo e isso aqui. Quando chego aqui muitas vezes é porque aparece isto, aparece aquilo, telefona-me um, telefona-me outro, apareceu isto, apareceu aquilo. E chego ao fim do dia, não fiz nada do que estava programado e andei a apagar fogos aqui e acolá. Portanto, espero que para a semana não aconteça isso, mas é importante estar contatável nessas situações, para mais que estamos longe. Nós falamos de coisas boas para finalizar, que eu não quero tomar muito o vosso tempo. Eu acho que estávamos aqui a manhã toda a conversar e à tarde. É a experiência que é muita, não é? E são muitas histórias que há para contar. Mas vocês também já passaram momentos muito difíceis aqui na firma e eu estou-me a lembrar que na altura até conversámos com a pandemia. Foi uma época que não foi assim muito fácil também para o Grupo Tecnorem. Não é...
A pandemia foi um problema nacional que todos tivemos, não é? E aqui nós na empresa também, não é? Uma situação que de repente nós não podermos estar em contato com as pessoas, nas obras que funcionavam tinham muitas condicionantes, nos transportes não podiam ir mais do que 2 pessoas numa viatura que levava 7 ou 8, para além disso pessoas que adoeciam. Foi difícil, foi para nós e foi para o país e foi para todo o setor de que estamos ligados, no setor da indústria e da construção civil, mas mesmo assim o nosso setor manteve-se a trabalhar, porque houve setores que tiveram mesmo que fechar. Nós nas nossas atividades mantivemos, na área da saúde mantivemos, nas nossas áreas da construção mantivemos, mas com muitas limitações. Mas passou-se e foi um período que esperamos que não volte a acontecer. Não volta a acontecer, foi também uma aprendizagem, também em alguns aspectos? Foi uma aprendizagem que serviu para as pessoas se prevenirem um pouco mais e estarem preparadas para situações que possam vir a surgir, não é? E julgamos que essas situações, pelo menos aparentemente, também a área da saúde funcionou muito bem em Portugal nessa altura, não é? Portanto, havia todas as condições, portanto, para se poder usar as máscaras, portanto, e tudo isso. Penso que ultrapassámos essa situação. Esperamos que não venha outra igual, esperamos que não venha. Na área da saúde, pensamos que está mais ou menos estável, apesar de haver estes problemas do dia-a-dia, não é? Com a saúde e com as dificuldades que existem. Agora temos, por exemplo, expectativas de uma guerra, que poderia ser muito complicado, não é? Eles basta carregarem no botão e a gente nem imagina, mas pode acontecer e a gente, apesar de estarmos afastados, mas as distâncias são mínimas hoje em dia para os meios que existem e podemos ter, portanto, até porque estamos ligados a todo o Atlântico e podemos ter problemas. Esperamos que o mundo não vá por aí. Houve uma área onde nunca ouvimos muito, que foi na política. Nunca foi candidato. Não. Eu nunca fui candidato a... É que uma pessoa sempre tão envolvida em tudo, podia-se ter envolvido também na política, porquê não? Não, eu quando era mais novo, portanto, participava aí nos comícios e tinha a minha opinião própria e envolvia-me com os colegas que eram os políticos e com essas áreas. Eu nunca fui a lista nenhuma, para freguesia nenhuma, para lugar nenhum, nem para lugar secundário, nem primário, nem nada. Fui várias vezes convidado aqui ao nível local, fui convidado para me candidatar ao município, não é? Várias vezes, mas nunca enverguei por aí porque vi que não era esse caminho que eu queria. Portanto, não era esse caminho que eu queria. Portanto, eu deixei isso para os outros. Não é? Então eu acompanhava, estava dentro dos assuntos, nos períodos mais revolucionários, nos períodos menos revolucionários, portanto participei nas decisões de convidarem, portanto, várias pessoas que desempenham hoje cargos políticos, portanto, mas eu pessoalmente nunca... Aconselhava, mas mantinha-se de lado. Claro, mesmo a nível nacional, não é? Em determinada altura, num determinado contexto, fui chamado, portanto, ao mais alto nível e me convidaram para um cargo, portanto, de nível nacional, não é? E eu tive que dizer às pessoas, vocês desculpem, mas a minha postura nestas coisas, portanto, é de não iludir. Isso para mim era tão bom e gostava tanto de fazer isso, eventualmente, mas tenho uma empresa, tenho uma atividade profissional que é incompatível, portanto, com esse tipo de serviços. E tal, tu complementas. Não. Uma coisa é o setor empresarial e outra coisa é o setor político. Portanto, e para aí nunca quis ir. Concordou? Concordei, que acho que para já não havia hipótese de, portanto, a partida também estava na altura, era mais nova, não ia sair da escola para ficar à frente da empresa, portanto nem era essa a minha intenção, nem a dele, e para além disso não dava para conjugar as duas coisas,
E eu acho que a vida política é muito exposta, as pessoas expõem-se muito. Não ia vender a cota à minha mulher. Ai, que piadas, que piadas. Ela ficava a mandar muitos também, é verdade? Pois era um problema. É verdade. Isso está fora de questão. Portanto, está fora de questão. Vocês levam problemas para casa ou ficam todos aqui na sede da Tecnoram? Era impensável. Até há muita coisa que se passa aqui durante o dia. Ela às vezes sai de manhã e só chega já fora de horas. Há coisas que têm que ser tratadas ou têm que ser, apesar de eu estar sempre em contacto com ele, mas há coisas que chegam ao fim do dia e tem que dizer, olha, passou-se isto assim e assim. E o mesmo acontece, mesmo estando aqui, às vezes há coisas que entra um, entra outro, acabamos por nem discutir nem nada e depois chegamos a casa e falamos um bocadinho sobre aquilo que se passou e da maneira que solucionou a questão. Mas o facto de não concordarem, por exemplo, aqui numa decisão, não interfere na vossa relação enquanto casal? Não. Bem, e a Páscoa, como é que vocês passam estes momentos assim, é em família? Normalmente a Páscoa, ou juntamos com a minha filha e com os netos, normalmente passamos em família, se estivermos cá todos, normalmente é ou em casa, ou vamos até a algum lado todos, mas normalmente ou vamos até a Nazaré, também temos lá casa, já nos juntamos lá, também às vezes na passagem de nos juntamos lá, é conforme onde estamos, ou vamos ter com ela a Sines, ou lá embaixo no Algarve, é conforme. Mas normalmente a Páscoa e o Natal juntamos sempre. São em família. O que é que gosta de comer? Qual é o seu prato preferido? Eu gosto muito do cabrito assado no forno. É o meu predileto. É. E a engenheira Isabel faz-lhe muitas vezes? Faz. É boa cozinheira? É muito boa cozinheira, não é? Eu até estou sempre a dizer-lhe a ela para que é que ela está sempre a cozinhar, não é? Que às vezes podíamos ir jantar fora, estou sempre a dizer, mas porque é que a gente... Porque saímos daqui... Saem daqui, passam por um local onde podem almoçar na vossa empresa... Mas ela prefere ir para casa e fazer o jantar, né? Muitas vezes gosta de fazer o jantar, é uma maneira também, e eu também vou ajeitando a ajudar, também porque às vezes estou sem fazer nada ali ao pé, lá na hora de jantar, ponho a mesa e tal, pois, para colaborar, não é? Então estamos só os dois lá em casa, a maior parte do tempo, então acabo por pôr a mesa, por ajudar, levanta a mesa. É a tarefa dele. A tarefa dele é pôr a mesa, levantar a mesa. Ajudar alguma coisa e ela termina, ou faz a refeição e termina, portanto, não havia necessidade, não é? Mas é bom fazer. É uma forma de passar um momento diferente do dia também, não é? Sim, e além disso, normalmente eu gosto de fazer uma sopa que leve pouca batata, portanto, essas coisas e tenho estes também couves que a minha mãe me manda e essas coisas aproveito, são coisas mais naturais e que aproveito para fazer, porque, é assim, nós hoje em dia, o que pudermos evitar de químicos, melhor. E cada vez mais a gente come, vai a um lado qualquer, come isso, mas a comida caseira é outra coisa, pronto, a gente come com outra satisfação. E se eu lhe perguntar qual é o prato preferido da engenheira Isabel, sabe qual é? Sei. Ela gosta de um bom peixe grelhado. À boa maneira da mulher. Gosta de um bom peixe grelhado e também se grelha um bom peixe lá em casa. Porque Quem é que grelha? Não, normalmente é ela que grelha. Pensei que esse trabalho era seu, assim na churrasqueira e tal. Não, acabam por grelhar lá nas grelhas internas que temos lá, né, que tem condições lá em casa e faz lá o peixe grelhado e é bom, né? Pronto. E também gosto muito de um bom peixe assado no forno, mas também gosto muito de cabrito, também é um prato que eu aprecio. E a sobremesa preferida da engenheira qual é? Ela gosta sempre de uma bola de gelado. Uma bola de gelado? E o engenheiro? Ele... Eu não digo, não posso dizer. Ele gosta, ele é goloso, agora evita um bocado por causa do problema dos diabetes, mas gosta de um bom molotov, gosta desse tipo de molotov e o que é que, como é que se chama aquele? Não posso dizer. É o abacaxi sempre. Mas isso não é doces, pronto. É fruta, é. Isso é sempre, a fruta é sempre o abacaxi que ele evito agora, estou a evitar um pouco os doces, né? Porque a possibilidade de estar
ter diabetes, que tenha alguma facilidade, e também é hereditário do meu pai, não é? E a gente tenta evitar. O que não quer dizer que a fruta também não tenha doce. Mas pelo menos evito os doces, que gosto muito, como toda a gente gosta. Não é? É verdade. Para finalizar, na sua vida, qual é o momento que mais o marcou? Ao longo da minha vida tive vários momentos importantes, não é? E não é fácil dizer qual é aquele que tem um peso, portanto, maior na minha vida. Mas um dos momentos que eu achei bastante importantes na minha vida foi a passagem pelo serviço militar, que me marcou, não é? Foi, por exemplo, a passagem pelo meio académico, que me marcou bastante, não é? E outros momentos que posso referir muito importantes foi a passagem pelo mundo dos bombeiros, não diria por um ato isolado, mas a passagem pelo mundo dos bombeiros e pelo mundo aqueles que estão ligados, pelo serviço que prestam, pela bravura que se verificava nos tempos em que se acompanhava os grandes incêndios no concelho e fora do concelho. São momentos que nos marcam e que respeitamos muito a atividade que eles praticam. Para além disso, outros momentos que me marcam e que me marcaram bastante foi os meus 70 anos, que não foi fácil, porque pensei que era mais uma data, não é? Mas depois, com os funcionários a quererem me homenagear, com a própria Ordem dos Engenheiros que me homenageou, portanto, noutro período também o município que me homenageou, a Liga dos Bombeiros Portugueses também que me homenageou, portanto, esses momentos são marcantes. Tem a Fênix de Ouro, que já falámos também. Claro. Todas essas situações que nos marcam, portanto, na Liga dos Bombeiros Portugueses, e eu não sei porque é que eles também tiveram com essa situação, porque há tanta gente que merece essa Fênix, porque é que teria que ser atribuída, naquele caso concreto, a mim, não é? Que passei lá há alguns anos. Ora, exatamente, porque passou lá há alguns anos. Mas na própria Liga, portanto, contribuí na própria Liga para a sua sustentabilidade financeira, contribuí na própria Liga para reformas que foram importantes para os bombeiros, e tenho pena de não poder ter contribuído mais, porque também os outros têm que fazer alguma coisa, não é? Como é óbvio. Engenheira Isabel, há alguma coisa que a tenha marcado muito na sua vida? Há decisões que a gente tem que tomar. Eu lembro-me quando estava toda a nível profissional, aquela situação, a situação de chegar a uma altura e a gente dizer que chega, vou mudar não me vou candidatar mais a diretora do grupamento e vou sair. Portanto, essas dá-nos que pensar e marca-nos de alguma maneira. Depois, toda a nível familiar, vamos lá ver, a questão do falecimento do meu pai e aqueles anos antes em que a pessoa vê e é totalmente impotente para fazer qualquer coisa que possa mudar as coisas, a sensação de impotência, a pessoa a ver as pessoas a degradarem, a deixarem de conhecer, isso são coisas que marcam bastante as pessoas, mas pronto. A nível de... Depois há todo o que marca positivamente, o nascimento dos netos, quando nasceram os filhos, todas essas atividades e essas festas que vamos fazendo, felizmente, enquanto cá andarmos, que é importante e que esperemos continuar a ter esses marcos que vão ficar.
São Marcos, que todos os anos vocês também, em dezembro, eram 820 colaboradores, não sei se ainda se mantém, ou se já são mais ou são menos, eram 820 colaboradores diretos, porque depois há todos os indiretos, que dependem também destas empresas, são 12 empresas, e vocês, quando fazem no Natal aquela festa enorme, eu queria perceber uma coisa, porquê que oferecem um relógio como presente aos trabalhadores que têm 5, 10 e 15 e 20, não é? E por aí fora. Porquê vocês oferecem um relógio? É alguma piada para estarem a horas no trabalho ou nem por isso? Inicialmente soube ser assim, não foi? Inicialmente levámos isso a brincar, não é? Que era inicialmente chegou-se, portanto, é essa situação, que era, o que é que a gente vai dar a um trabalhador, não é? Pá, pronto, os salários já se dão, o dinheiro não vale a pena estar com isso. Uma coisa que eles até estimem e gostem de ter era um relógio, que é uma coisa que utilizam, que é útil. E por outro lado significava, e dizíamos isso na brincadeira, que olha, é o relógio que era, quando eram poucos, não é? Que é para tu estar sempre a tempo e horas no teu serviço, isso. E depois mantivemos o relógio. É evidente que o relógio vai evoluindo no seu custo e na sua qualidade. Aqueles trabalhadores que fazem mais anos, é um relógio melhor, não é? É um relógio mais caro, e depois já acompanha com outras coisas, com a placa, com isso tudo. Mas o relógio teve esse significado inicial. E já são muitos os trabalhadores, portanto, que fazem mais de 20 anos na empresa, que é importante para manter esta estabilidade, portanto, na parte empresarial. São mimos, mas eles também o mimaram assim com o relógio. Também me trouxeram um relógio, mas não era de ouro. não era de ouro, mas trouxeram-me também um relógio, uma placa comemorativa, e isso eu não estava à espera, porque eu já tinha feito anos uma semana quase antes, e até tinha feito uma pequena festa só entre pequenos amigos. Eu não sabia, eu já sabia. Eu não sabia, e a minha mulher teve o cuidado de não me avisar, não é? Com certeza, surpresa é surpresa. Mas foi muito giro e fiquei muito agradecido a eles. E muito emocionado também. E muito emocionado. Aliás, a emoção faz parte do caráter das pessoas, e eu emociono-me com alguma facilidade também, não é? Como todas as pessoas. Aliás, havia um princípio na seleção profissional que se fazia dos dirigentes na altura, que era o fator emocionalidade, fazia parte dessa seleção. Uma pessoa que se emociona é porque também vive os problemas, portanto, e à partida tem um conjunto de contributos que são importantes para ao longo da vida poderem desempenhar as suas tarefas. Hoje eu vou-lhe confessar uma coisa. Eu um dia estava a chorar e o engenheiro foi ao pé de mim e deu-me um abraço e disse-me assim: chorar é sinónimo de inteligência. E eu respondi-lhe: então eu sou muito inteligente. É. Mas é um dos parâmetros, nós quando... E explicou-me isso na altura. É um dos parâmetros, agora exatamente é um parâmetro que há um conjunto de 3 parâmetros que a gente aprende no serviço militar quando se estavam a fazer a seleção das pessoas para desempenharem funções. E o parâmetro, portanto, da afetividade que as pessoas têm, de serem emocionáveis, faz parte, portanto, desse contributo para selecionarmos pessoas com alguns atributos. Aliás, as pessoas inteligentes, como eu referi ainda há pouco, portanto, identificavam-se com esse parâmetro de se emocionarem. Eu também me emociono, às vezes por coisas que não têm grande importância, não é? Mas que são muito profundas. Mas quando são coisas muito complicadas, não me emociono. Que é uma coisa que, se houver um grande acidente, se houver um grande problema, eu não tenho qualquer problema em encará-lo e não tenho qualquer dificuldade, nem me emociono nada. Agora, uma coisa simples, os pequenos gestos, não é? Os pequenos gestos que nos identificam e que a gente tem saudade, que gosta, aí a lágrima vem para o olho. Olha, um chorão também. É verdade.
Engenheira Isabel Batista, muito obrigada por me ter recebido aqui. Engenheiro Carlos Batista, muito obrigada. Eu acho que estava aqui o dia todo, tanto mais que temos uma vista magnífica. Sobre o castelo. Exatamente, aqui com o castelo à frente. Muito obrigada, as maiores felicidades para os dois. Também nós, à ABC Rádio, pelo trabalho que têm feito e em particular à Paula, que é uma excelente jornalista. Ai, obrigada. E vamos nos encontrando por aí, porque nos encontramos muitas vezes nos eventos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.